Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, falar aqui do amor de Deus, falar aqui da palavra do Senhor, louvar o Senhor por este ministério, louvar o Senhor por a vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos membros do nosso ministério, louvar o Senhor pela graça e pelo dom da vida. Hoje, culto de família, quero trazer uma palavra uma meditação, uma reflexão aqui rapidamente sobre solidariedade, sobre fazer o bem, um tema recorrente no momento, um tema muito atual, muito trabalhado neste momento e de certa forma eu posso dizer muito mal usado por pessoas, por governos, por empresas e certamente até por determinado segmento da igreja ou do cristianismo, podemos dizer assim. Eu quero compartilhar com os irmãos a passagem do livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37, que fala do bom samaritano. É um tema muito profundo, muito íntimo de cada um, muito, digamos assim, um tema que nos leva a uma reflexão profunda na forma, na maneira como agimos diante de situações em que devemos demonstrar a nossa capacidade de ser solidário, a nossa capacidade de compartilhar com os irmãos a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. Começa assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Perdão. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor Deus e Pai, tende misericórdia, Senhor, de nossas vidas, Pai, tende misericórdia, Pai. Nos alcança, Pai, com a Tua graça, Pai, com o Teu perdão, com teus ensinamentos. Nos dá, Senhor, sabedoria, Senhor, para transmitir, Pai, esta mensagem, Pai, de nós mesmos, Pai, recebê-la. Nós mesmos, Senhor, aprender. Nós mesmos, Senhor, praticá-la segundo a Tua palavra nos orienta, Senhor. Nos faz assim, Senhor, em nome de Jesus.
Meus irmãos, nesta parábola, Jesus ensina exatamente como devemos proceder diante de situações. Diante de situações que devemos demonstrar a nossa compaixão por pessoas, a nossa solidariedade. Veja bem que Jesus não usa aqui a palavra pena ou dó ou sensibilidade, assim. Jesus usa exatamente a palavra compaixão, íntima compaixão. Íntima compaixão é um termo usado para demonstrar ao próximo um sentimento de amor. Íntima compaixão. É algo que nós compartilhamos com alguém íntimo nosso. Compartilhamos com alguém que é próximo a nós, é de casa, aquela pessoa que nós temos afinidade, que nós temos apreço, que nós temos, digamos assim, amor. E foi exatamente isso que este samaritano fez, se comportou com íntima compaixão. Ele viu ali a situação daquele homem, ele não viu ali a possibilidade de recompensa ou de propaganda pelo seu gesto, mas ele viu ali um semelhante, uma pessoa que por infelicidade havera caído nas mãos de pessoas más, que tomando seus bens ainda o espancaram. Esse acontecimento, esse episódio parece real para nós? Parece familiar, não parece? Que é o que nós vemos hoje em dia, todos os dias acontecendo. Pessoas sendo vítimas de salteadores, de assaltantes, ainda espancam, ainda, às vezes, de forma mais cruel, chegam a tirar a própria vida de pessoas. E aquele samaritano, ele faz exatamente isso, usando de compaixão. Ele se sente ali no seu íntimo, não como uma obrigação, mas como uma forma de demonstrar a sua capacidade de superar diferenças. De demonstrar que ele sendo homem, que ele sendo ser humano, ele podia demonstrar isso cuidando daquela pessoa, independentemente de quem o fosse. A palavra não fala aqui quem era aquele homem, quem era aquele samaritano, quais suas posses. Não fala aqui o que foi levado do homem. Não fala que o samaritano, ao deixá-lo na estalagem, disse ao homem: cuida dele, procura saber quem é a família, para ver se podem de alguma forma me recompensar ou me ajudar, ou mesmo pagar aqui a estadia dele aqui enquanto você cuida dele. Não. Ele não há uma menção, uma referência sobre isso. Não há. Porque Jesus quer passar a mensagem de que a solidariedade, ela não é feita para fazer propaganda. Ela não é feita para ganharmos prêmio com isso. Ela é feita exatamente para demonstrar a capacidade do homem de amar ao seu próximo como a si mesmo. Jesus demonstra isto para que a gente possa entender que a solidariedade, a forma de ajudar as pessoas, ela não deve ser feita como forma de subirmos na vida, ganhando elogios com isso. E isso é bem claro, quando lá em Mateus 6, de 1 a 6, Jesus fala sobre isto. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Olha aqui que situação que Jesus nos coloca. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por ele. Esse samaritano, ao ser solidário com aquele homem, ele se colocou no lugar dele. Ele não teve pena. Pena é outro sentimento diferente de compaixão.
né? Pena é um sentimento que você sente pela dor do outro, pelo sofrimento do outro, mas é um sentimento que te coloca como superior ao outro. Você tem pena, olha aí, eu tenho pena daquele coitado. Mas você está se colocando em um degrau superior a ele. Como que se você não jamais fosse passar por aquela situação de ser digno de pena de alguém. Então o sentimento de pena não é colocado nesse contexto aqui. Não é colocado nesse contexto. Porque Jesus não coloca o samaritano como superior àquele homem que fora agredido. Aquele samaritano, ele se colocou como igual. Ele se colocou como igual, que é o sentimento de compaixão, o sentimento de íntima compaixão. O samaritano se colocou ali como igual, partilhando aquele sofrimento e fazendo algo para aliviar aquele sofrimento, aliviar aquela dor. Não medindo ali esforços, ou não se importando se aquilo ia ou não atrasar a sua viagem, né? Visto que ele o deixou na hostalagem e seguiu viagem, e disse que quando retornasse, se houvesse despesas além do que ele já havia ali gasto, ele recompensaria o dono da estalagem. Ele fez isso independentemente de se isso ia atrasá-lo ou não. Porque ele se colocou como igual, ele se colocou no lugar daquela pessoa. E ele fez com que ele trabalhou, ele agiu para que aquele sofrimento fosse aliviado, fosse, digamos assim, diminuído na vida daquela pessoa. Porque ao vê-lo, ele chegou de junto, ele cuidou, ele fez ali o atendimento básico. Né? Ele untou as feridas com azeite, com vinho, ele fez um atendimento básico, um atendimento preliminar, até que conseguisse chegar com aquele homem em um local mais adequado, para ali sim ser feito um tratamento com mais calma, com mais conforto, em um ambiente mais limpo, digamos assim, mais higiênico. Mas em nenhum momento a palavra de Deus fala, Jesus fala que aquele samaritano fez isso para ter recompensa, ou saiu dizendo que o que tinha feito, o que tinha ocorrido, e que ele tinha ajudado a um homem que tinha sido vítima de ladrões, de salteadores. Não, a palavra não fala isso. Por que a palavra não fala isso? Porque a palavra, ela nos ensina exatamente o oposto disso. Ela nos ensina a sermos solidários para que esta solidariedade faça mais bem a nós do que a pessoa que está sendo beneficiada. Porque a palavra de Deus também diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então Jesus ele é bem claro, ele nos ensina isto, essa forma de solidariedade, esta forma de amar ao próximo, esta forma de fazermos as coisas não por pena, mas por compaixão íntima, como que se aquele outro fosse nós mesmos, e que nós, diante de uma situação, nós queremos estar confortável, queremos estar com saúde, queremos estar bem alimentado, bem limpo, tomado banho, passado por um processo de conforto, e isso nós temos que desejar ao nosso próximo como igual, não como superior. Eu vou fazer algo porque eu tenho pena daquele coitado, vou fazer algo por ele. Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que devemos tratar o nosso irmão por igual. Porque da mesma forma, na situação em que ele se encontra, poderia também ser eu que estaria naquela situação. E que também eu estaria desejando que alguém usasse de íntima compaixão para comigo. Não de pena, mas de compaixão. Porque fazer algo por amor é fundamental para o enriquecimento da vida espiritual. Fazer algo por amor. Fazer algo que nos edifique como pessoas, que nos edifique como cristãos, como seguidor de Jesus, que nos ensina que a solidariedade humana, a valorização da vida, a valorização do nosso próximo, amá-lo como a nós mesmos, nos ensina que isso não deve ser feito para
crescimento pessoal, físico ou financeiro, mas ser feito íntimo. Isso aqui é entre você e Deus. E infelizmente, nós estamos presenciando hoje em dia fatos lamentáveis, onde a solidariedade humana ela está sendo praticada mais por pena. E a recompensa de quem está fazendo isso já está sendo dada porque faz mediante alta publicidade, alta propaganda. O próprio governo, ao ajudar a população, faz isso como que se a população nunca o tivesse ajudado. E nós sabemos que a base do governo, a base do Estado, a base social da arrecadação do governo é a população. E principalmente a população trabalhadora, a população que trabalha, que acorda cedo e que mantém a máquina girando. E o governo usa isso como que se estivesse fazendo um grande favor, quando na verdade não está fazendo favor nenhum, está retribuindo tudo aquilo que a população faz por ele. Tudo aquilo que a população, com sua mão de obra, desvalorizada, diga-se de passagem, desvalorizada, não é valorizada, não é reconhecida. Não é reconhecida. E isto o governo usa isso como pena da população. Ao ter pena da população que está passando por isso e faz algo assim lamentável. Lamentável. Mas a palavra de Deus ela nos mostra que o sentido da solidariedade é outra coisa. É diferente. Faça o bem sem olhar quem. Ainda em Mateus 6, Jesus diz lá no versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eis aqui a verdade. Eis aqui a verdade. Né? Eis aqui a verdade. Quando se faz isso e se faz gritaria, se faz filmagem, se faz propaganda, se faz tantas coisas para divulgar que fez isso, já estão recebendo a sua recompensa. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, é Jesus que está dizendo. Estes já receberam sua recompensa. Tá? A palavra de Deus ela é clara. Ela não busca subterfúgios. Pelo contrário, ela os elimina. Porque ela é direta, ela é clara, é límpida. E é esta a forma que Jesus fala. Ainda em Mateus 6, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que está no céu e vê em segredo, te recompensará publicamente. Então faze isso para a glória de Deus, irmão. Não faça isso para a tua glória. Porque se a tua solidariedade for verdadeira, se a tua compaixão for verdadeira, a recompensa virá do Senhor. E Ele te glorificará. E Ele te transformará. E Ele te dará aquilo em dobro. Porque sabendo o Senhor que tu fez de coração, que tu fez espontâneo, de coração liberal, fez por amor, porque você se colocou igual àquele que está no sofrimento, na dificuldade, sabendo o Senhor disso, Ele te recompensará de forma grandiosa,
de forma maravilhosa, né? E oremos ao Senhor para que a igreja também saiba reconhecer isso e não use de subterfúgios. Não faça propaganda daquilo que o Senhor mandou fazer em segredo, que é ser solidária, amando ao próximo, amando as pessoas, amando aos irmãos, se colocando em pé de igualdade, para que todos tenham os mesmos cuidados, tenham o mesmo conforto, tenham o mesmo encontro com Deus. Porque parece que temos visto que até neste quesito há uns que parece que querem se destacar e serem merecedores da salvação mais do que outros, o que é lamentável. Mas a palavra de Deus nos ensina humildade, íntima compaixão com nossos irmãos. Quando ajudarmos um ao outro, devemos ser íntimos, fazer como se fosse da nossa própria família, fazer como se fossem pessoas do nosso convívio, porque não é assim que agimos com o filho, com nossa esposa, com o esposo, com nossos parentes, com o sobrinho, com o irmão. Não é assim que agimos, com intimidade, sabendo ali, porque nós o conhecemos, né, desde sempre. Então, sabendo sua necessidade, nós agimos com intimidade. Mas a palavra de Deus diz que aquele samaritano usou de íntima compaixão, usou de intimidade com aquela pessoa, independente se era seu parente ou não. Aqui não fala. Fala que era um desconhecido, porque não há ali uma ligação entre eles. Não há. E o Senhor não dá nomes a aquelas pessoas que passou um sacerdote, passou um levita. Mostra aí também a religiosidade das pessoas que acham apenas que ir à igreja ser solidário apenas na igreja, no templo, nos eventos, acha que deve ser assim. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Faça o bem sem olhar a quem, e o faça com íntima compaixão, se colocando em igualdade, em amor, em solidariedade, em desenvolvimento, em presença de espírito, para que a tua glória seja dada por Deus, pelo Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor dê sabedoria, nos dê entendimento para que possamos ser amigos verdadeiros, sermos solidários verdadeiros, com intimidade, pensando em que estamos fazendo bem para nós mesmos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Amém.